Navegador, partiu. Never give up. Never surrender. Toca o bonde, navegador. Se eu fosse o navegador na frase do Afonso, eu ia olhar pra trás e ia falar assim, beleza, maneiro, a galera ficou empolgada aí pra começar o dia, mas é pra voar ou... Eu não entendi muito bem. Um pouco fora de órbita a minha frase aí. Olha aí, pelo martelo de... Isso. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Engage. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso Engajado Solano. Olha aí, senhoras e senhores, e da maestria do RPG... Carlos Chimu. Aê, garoto. Carlos Chimu. Olha, Chimu, eu acho que nós temos aqui no MRG, pela primeira vez nesses 15 anos, hein, Beto, de podcast, um mestre profissional de RPG. A gente tá dando uma cagada na cabeça do Dudu falando isso, que é a primeira vez, então. E o Godinho também. Não, peraí, mas o Dudu, ele não é full-time job mestre RPG. O Gordirro também acredito que não. O Chimu, mas ele tem isso? O mestre dos magos. Não é isso, Chimu? Explica pra gente. Não, mas peraí. Tem uma profissão, Chimu? Desculpa a minha ignorância, mas eu quero entender. É uma profissão? Olha aí, Chimu. Tem, cara. CLT, a gente tem um sindicato. Não, mentira, não tem. Sindicato, caralho. do dragão. Aí quando tu falou CLT, eu acreditei. Eu ia achar muito foda. Eu acreditei no CLT. Eu também achava muito foda. Mas, pô, deve ter gente que trabalha pra determinadas empresas lá fora, né, onde a coisa é um pouco mais consolidada do que o Brasil, que pode realmente ser, né? Não sei, mas aqui ainda é um pouco informal, né, Chimu? Eu já participei de um grupo lá de fora que mexe profissionalmente lá em eventos, né, que é a Goodman Games, que até presta serviço pros eventos da D&D Celebration, Gen Con. Inclusive, na época da D&D Celebration, eu fui o único mestre brasileiro lá, na primeira vez, né? Eita, que maneiro, hein, cara? Eu tive que me enrolar nos inglês chiclete com os gringos. USA, greatest country in the world. Mas é maneiro que tu vira exótico, tá ligado? É verdade. Tu é exótico, né? Mas o que é ser um mestre profissional? Eu quero entender. Eu ainda não entendi. Então vamos lá. Mestre profissional é uma palavra meio forte, né? O que a gente mais usa é mestre de aluguel. Então o que acontece? Fica no profissional. Dá mais... Não é por mim. Professional master. A gente tá galgando pra ter esse tipo de reconhecimento, assim, né? Legal. De trazer uma profissionalização pra área, né? Não só dos mestres, como do RPG no geral. Sim. O mestre de aluguel, ele é simplesmente o cara que cede os seus serviços, né? Um prestador de serviços, cede os seus serviços como mestre pra uma galera que tá precisando jogar, que precisa jogar por vários motivos, ou porque não tem um mestre no grupo deles, ou porque é uma cidade que fora do eixo aí das capitais e das cidades principais, então não tem evento, não tem essas coisas. E o fato da internet, né, e as plataformas, os VTTs, né, que temos agora, facilitou, né, como Foundry, como Roll20, facilita esse trabalho. Então, ele presta serviço e cada jogador paga por sessão uma quantia estipulada entre eles, em comum acordo. Aí depende, né, se é um jogo só, se é uma campanha, o cara pode fazer um pacote. Caralho, que bagulho foda, Chimu. Tô achando fodão mesmo, porque eu sou uma pessoa que eu joguei muito pouco RPG na minha vida e não porque eu quis, mas por falta de opção mesmo. Então, assim, eu posso chegar hoje, juntar uma galera, e aí eu entro lá no Uber do RPG, sei lá, e aí eu me conecto com o mestre Chimu. E aí eu falo assim, ó, agora tu vai coisar. E eu posso fazer assim, galera, ó, vamos fechar um mensal com ele, toda semana, terça-feira, o Chimu, 9 horas da noite, vai entrar, de 9 às 11 tem a partidinha, a gente fecha o valor com ele, paga, é a peladinha do RPG. É a peladinha do RPG, perfeito. Caralho, que bagulho foda. Melhor analogia possível. Posso escolher qualquer sistema? Pode, assim, isso depende de cada mestre, né, do conhecimento de cada um. Mas a maioria dos mestres que são mestres de aluguel, eles conhecem pelo menos aí uns 5, 6 sistemas pra poder oferecer um leque bacana, entendeu? Eu imagino. Caralho, é muito foda. Olha a analogia, Afonso. É muito foda, porque você ainda... Porra, dependendo do mestre, tu fala assim, eu vou jogar Society, não, eu vou jogar Salão, porque esse mestre aqui é mais, né, na pegada desse sistema, é um D&D, esse outro mestre aqui é uma parada mais GURPS e tal, e você vai escolhendo. Isso. Não é feitiçaria, é tecnologia. Tu aluga o mestre que você precisar, amigão. E o cara sai de trás da pedra lá. Tu fala que me ama também. Exato. Quando você chega na live, Chimu, você faz igual o mestre dos magos? Você sai de trás da moitinha ou da pedra e fala em enigmas? Cara, é foda. Às vezes sim, porque pra dar um tempero aí, né? Pra gente é que você é um pouco mais alto aí do que o mestre dos magos, convenhamos. Você é um cara, né? Uns 3 dedos, assim, né? Mas o branco, né, da coisa que vocês não estão me vendo,
vendo, mas o branco já tá presente. Aí a calva também, né? Porque... Eita, meio caminho andado. O cabelo já caiu faz tempo. Aí, Shimu, muito foda. Adorei. Isso era pra ficar no final, mas dá teu contato aí se tem alguém empolgadão querendo pegar agora, eu acho que é o momento da venda. Dá o teu contato aí. Cara, qualquer das minhas redes sociais, @CarlosShimu, é só mandar um DM, entendeu? Nela, uma mensagem privada. Shimu com X, né? Carlos Shimu. Certa resposta. Isso. Em todas as redes sociais é só mandar uma mensagem direta que a gente combina, entendeu? Uhum. Não tem uma frase que você pede pra pessoa mandar pra você saber, entendeu? Não, eu senti falta aí da venda, Shimu. Vendeu pra baixo. Pois é, cara. Eu também sinto falta dessa venda aí. Você tinha que criar uma coisa assim, ó. Tem lá minhas redes, @CarlosShimu no Instagram, tem no Twitter, tem sei lá onde você tem, lá no Grindr também, não sei. E aí você manda uma DM pra mim, só que você tem que mandar uma frase de efeito, pra ver se você é digno da minha mestragem, cara. Olha aí, caralho. Caralho. Carlos Shimu, o mestre dos mestres, o seu RPGzinho de toda semana está ali, @Carlos Shimu com X. Porra, Shimu, é assim, cara, é marca. Vocês estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Afonsinho e Shimu, este é o caminho, meus amigos, porque aqui no terceiro episódio que falaremos aí de Mandaloriano, da nossa série especial, finalmente parece que estamos entrando nos eixos com essa temporada, meus amigos. Olha! Mandaloriano está de volta, o papai oficial dos nerds, né? Está aí também com a gente, o senhor Pedro Pascal, novamente nos levando aí, acompanhado de Grogu, nesta jornadinha intergaláctica. Então, Carlos Shimu, faça sua sinopse aqui, por favor. Aí quem tá ouvindo, a gente vai falar livremente, abertamente sobre o episódio, para que possamos todos debater. Você entra lá, @Afonso Solano com 2 Fs, @BetoMRG no Twitter e @Didi Braguinha, ele não tá aqui, mas debata com a gente também, deixe sua opinião e, por que não, @Carlos Shimu com X. Shimu, por favor, traga-nos então a sinopse deste terceiro episódio. Bom, é um episódio grande, né, comparado aos outros. É mesmo, né? Achei também. É grande. Ele é maior mesmo. Ele dá continuidade ao episódio 2 da busca da redenção, né? Do Din, né? Do Mando. Mas isso é uma pequena parte. Acho que uma grande parte do episódio mesmo é uma recapitulagem de um personagem visto lá na primeira temporada, que tem a ver com o Grogu, né? Aquele médico. Um cientista, né? Ele é um geneticista. Isso. Que na primeira temporada, acho que não é spoiler falar, né? Ele queria, né, pegar material genético, assim, do Grogu, algo nesse sentido. E o episódio trata também de como ele está agora. Tá um programa parece de anistia, né? Isso. Quem era do Império é considerado, né, entre aspas, traidor, né? Crimes de guerra. E pode ser anistiado aí num programa meio duvidoso da Nova República de adaptação ali à sua nova condição. Reintegração social. Porque eles fizeram, né? O termo politicamente correto seria ressocialização. Isso, né? Olha, com essa sinopse dita aí, Betão, Shimu, eu vou dizer pra vocês que eu senti um cheirinho. Eu fiquei assistindo esse terceiro episódio e falei, peraí, isso aqui é um cheirinho de Andor nesse episódio? Porque eles fogem, né, daquela coisa ali clássica do Star Wars, tiroteio, não sei o que, sabres de luz, aventura, e vão pra uma cadência mais lenta, não necessariamente ruim, apesar de eu ser um crítico do Andor, Shimu. Eu achei que aqui é tipo, você tá mostrando o backstage do universo burocrático de Star Wars, que normalmente a gente não vê. No entanto, eu achei bem interessante. A gente vê justamente esse outro lado. Eu curti Andor, sabe? Eu curti Andor. Você curtiu.
Justamente por isso que você falou. Por causa desse outro lado e dessa cadência diferente. De mostrar esse lado. Eu acho que as coisas eram muito maniqueístas, sabe? Branco e preto, bem e mal, e a gente vê que não é muito bem. Nem todo mundo anda assim, né? Em caminhos distintos, né? Isso é interessante, hein, Beto? O que você acha sobre o preto e o branco? Cara, eu vou falar pra vocês. Pra mim, isso vai ser usado, que eu vou falar e eu vou explicar por quê. Pra mim, esse é o episódio... Não é o melhor, tá? Entendam a diferença de melhor e mais legal. Esse é o episódio mais legal, pra mim, de toda a série do Mandaloriano. Não o melhor. Não tô falando do melhor. Legal e não melhor. Legal. Por quê? Por que legal? Há muito tempo atrás aqui, eu não sei se o Afonso vai lembrar, Shimu, a gente tava debatendo alguma coisa de Star Wars e eu sempre gosto de citar talvez o meu livro favorito, tô buscando aqui na cabeça, mas acho que é o meu livro preferido do universo de Star Wars. O Espadachim de Carvão 1, 2 e 3. Sucesso na América Latina, já posso adiantar aí. Maravilhoso. De venda, de crítica. Obrigado, Beto. Um dia eu quero fazer uma crítica. Poxa, um dia eu quero fazer uma crítica honesta com os ouvintes aqui, porque o 2, Shimu, vou fazer. Creuza, faz uma claquete. Lá vem. Aproveitar a carta do amigo pra criticar. Não, é porque assim, o 1 eu acho muito legal. O 1, Shimu, é um livro muito original. Afonso trouxe um monte de ideia nova ali. É meio confuso no começo, mas eu acho que é importante porque tem muito nome, muito personagem e tal. E aí você mergulha num monte de coisa que eu gosto da ideia dele não explicar. Falar assim, cara, entra nesse mundo. Daqui a pouco os nomes vão fazer sentido. Uma coisa meio Duna, tá ligado? Duna, sei. E aí, beleza, você mergulhou. Então você termina o primeiro livro mergulhado ali em Kurgala. Quando chega no segundo livro... Você já não curtiu tanto. Eu não curti tanto. Eu gosto muito mais do primeiro e do terceiro. O segundo... Ele divide opiniões, claro. É uma outra pegada, sim. É o Poderoso Chefão 3 pra mim, tá ligado? Que eu vou ver, mas Olha, vou aceitar como comparação ao Poderoso Chefão, porque o meu ego, ele é assim que ele trabalha, Shimu, entendeu? Mas fica aí, ó. Vai na Amazon. Devidamente encerado todos os dias. Vai na Amazon já. Pega o linkzinho que a gente vai botar aí, vai na Amazon e curta Espadachim de Carvão. Você compra o box com os 3 e tem alguma edição aí em alguma Amazon Submarino que ainda vem com quadrinho também. Tem. Que é legal pra caramba. Tem, vem tudo lá. Mas não era por acaso, eu fiz uma brincadeira aqui, o Beto muito gracioso fez um super jabá, você ia falar de outro livro, Beto. Porque assim, Shimu, eu sempre comento aqui no MRG, não sei se o Afonso lembra, um dos meus livros favoritos, e talvez o meu favorito do universo de Star Wars, chama As Sombras do Império. É verdade, você sempre fala. Porque esse livro, ele tem uma parada que eu amo, que é, ele se passa todo em Coruscant. E a gente tá vendo nesse livro a vida em Coruscant ali, enquanto, enfim, os personagens estão fazendo sua missão lá. E é muito legal você entender, você vê um lado da máfia e um lado do rico de Coruscant. Mas, cara, nesse episódio eu fiquei muito encantado. Esse é o livro do Sol Negro, que tem o Príncipe Xisto, que tem o Sol Negro? É, esse mesmo. Eu fiquei muito encantado, cara, de ver Coruscant sendo apresentado pela primeira vez no universo de Star Wars pra gente, em detalhes, porque a gente já viu Coruscant antes. A gente, no próprio Andor, com o Afonso cita, a gente vê Coruscant, mas a gente vê a classe social mais rica de Coruscant e só. Depois a gente vê nos filmes lá do George Lucas, da trilogia episódio 1, 2 e 3, a gente vê o que precisa ver de Coruscant pra aquela história andar. Aqui, eu vi duas pessoas andando, tomando um picolézinho fosforescente, e eles fazem um negócio que é lindo, cara. O que é essa pedra? É o topo da montanha mais alta de Coruscant. Isso é muito legal. É uma conversa que já te dá a noção de um planeta que é populado por 1 trilhão de pessoas, sabe? Tipo assim... Camadas, né? Existem camadas na parada. Cara, foi tão legal ver a vida comum de Coruscant. Eu adoraria, assim, por exemplo, na Paramount Plus tem uma série do Star Trek que se chama Lower Decks. É um desenho animado. É um desenho animado, que mostra a galera que trabalha lá embaixo, que não é importante, não são os capitães das grandes missões e tal. E eles trabalham na nave, que é a nave da segunda vinda. Depois que a nave descobriu lá, Capitão Kit explorou, beleza. Agora tem a nave que vai chegar aí só pra socializar, pra botar regra, fazer as coisas e tal. Então é meio o lugar comum. E aqui, nesse episódio do Mandaloriano, cara, eu me apaixonei por ver esse ladinho de Coruscant e por ver uma personagem nova, que eu já tô teorizando, tenho teoria das conspiração foda com a mulher já. Ela não é bem nova, né? Ela apareceu antes na nave do Moff Gideon lá, e tanto que eles fazem essa referência e tal, mas realmente a gente não... Ela era meio que uma malzinha, né? Você meio que falava, é do time dos vilões e tal. Ela é meio... mas agora ela ganhou uma profundidade ali, né? Então, pois é.
Olha, Shimu, eu vou jogar pra você uma questão aqui, claro que com o Beto e logo em seguida, porque você puxou a questão do maniqueísmo, né? Star Wars é uma série que artisticamente sempre brincou com o maniqueísmo da luz versus a escuridão, né? Sim. Os Sith e os Jedi sendo essas pontas, né? Desse yin-yang e tal. Eu fico muito dividido, até fazendo a brincadeira até com as palavras aqui, porque se por um lado eu também estou com vocês, que eu achei bem trabalhado, tudo isso que a gente tá falando, essas nuances de você agora tá vendo que a República também tem o seu lado negro, entre aspas, né? A sua escuridão ali e tal, quando o cara tá ressocializando lá o maluco, ele tá fazendo uma lobotomia no maluco, e aí o cara fala, você vai limpar minha mente? E aí o Homem-Peixe lá, né, o Calamariano lá fala assim, não, isso aqui não é um império, meu filho, isso aqui é só pra deixar você mais calmo. Mas, cara, é um negócio meio que perfumado, né? Eu acho isso interessante, de verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo enxergar que você tá explicando demais uma obra artística que precisava ficar num nível pra que ela tivesse aquela magia que deu certo no começo. Eu acho que o Star Wars, principalmente essa coisa da fantasia, quando você via os soldados, o uniforme do Império, você sacava qual era a grande alegoria que ele tava fazendo ali com a Segunda Guerra Mundial, os nazis, o eixo e tal, não sei o quê. E aí, eu acho que tem certas obras que, se você começa a explicar demais, você perde um pouco da magia. E eu tô dividido, eu queria saber o que você primeiro acha, depois o Beto, desse paradoxo. Se é que eu fui claro. Não, perfeitamente. A questão, pra mim, o que eu acho, né? Eles trabalham muito com o feedback do público, né? Então você vê que o Obi-Wan não teve um feedback bom. Assim por exemplo, mas Andor teve um feedback bom. Então eu acho que a mudança de paradigma, nesse sentido, ele é proposital, sabe? Assim, eu acho que simplesmente você tacar lightsaber e poderes da força e tal, o pessoal já não compra tanto mais, tá? Porque está presente um monte de mídias, não só em série, tá? Em videogame e tal. Então, eu acho válido essa explicação, sabe, Afonso? Porque muita gente ainda tem aquela imagem do Star Wars, do bem contra o mal, que a gente acabou de falar sobre o maniqueísmo, né? Da luz versus trevas. Você consegue identificar bem nos filmes, né? Antigos, quem é do bem, quem é do mal. Sim. Né? As cores, né? As cores. Se bem que eu falo das cores, mas os Stormtroopers, eles são todos branquinhos, né? Pra fazer o contraste com o Darth Vader. Não é somente a cor, é uma série de ícones, realmente. É verdade. Então, eu acho que precisa, sim, dar esse tom, né? Essa explicação pra ficar tudo bem explicado. Porque tem... Você mexe com uma fanbase chata, né, cara? Tudo que tem uma fanbase grande e é chata no sentido de que cobra, que, no episódio tal, o cara falou tal coisa em tal livro, no tal frase. Então, pra dizer assim, a gente explicou. Não foi de uma hora pra outra que a parada virou. Sacou? E eu tô te mostrando que no Império você pode ter pessoas que podem vir a querer ser boas ou foram forçadas a serem mais, né? Isso a gente viu já nos últimos episódios do Star Wars, dos filmes, com o personagem do John Boyega lá. Pessoas que foram forçadas a ser mais e pessoas que não tinham escrúpulos e agora querem mudar, entendeu? Dos dois lados. Sim. Né? Como aconteceu realmente nas guerras do mundo, né? Você tinha ali pessoas obrigadas, né? Ou simplesmente com medo, né? A psicologia tem uma literatura interessante nisso. Eu acho que isso é até proposição para trazer mais uma identificação. Todo mundo é um pouco cinza, tá? Mesmo. Sim, né? sim. E você, Betão? O que você acha desse paradoxo que eu tô sentindo? Cara, eu entendo, assim, acho que a sua opinião, a sua forma de ver, mas assim, na minha interpretação, o que tá acontecendo com Star Wars é de uma forma mais popular o que sempre aconteceu. Se você der uma olhada no livro, excelente livro, inclusive, Como Star Wars Conquistou o Universo, esse livro é muito bom, porque ele faz uma análise de marketing ali, de como essa franquia ficou tão relevante, tão importante. Depois da trilogia original, a gente tem aí um salto de 10 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, né? Mas ali entre 10 e 12, 13 anos, até a próxima trilogia sair. Nesse período, tanto desde o primeiro filme até o último filme da trilogia original, até a segunda trilogia que o George Lucas fez, a produção do universo expandido de Star Wars, ela é gigantesca, ela é fenomenal. Sim. E é a partir daí que Star Wars vai ganhando este tamanho. Então, assim, na verdade o que eu sinto é que Star Wars é grande como é, porque ele foi, sim, ramificando. Por exemplo, a gente pega que é considerada a melhor trilogia de universo expandido, que é a trilogia Troll ali, né, do Timothy Zahn. Ali você tem uma profunda análise da hierarquia, do Império, de como as coisas funcionam.
de todas essas explicações acontecendo. Então, assim, o que me parece é que agora que a Disney, na verdade, está botando isso em meios mais populares do que livro, videogame, quadrinho, tá botando na série, isso exacerba um pouco mais. Mas a geração pelo qual eles estão querendo se comunicar, que é a nova, tem os olhos muito mais virados para essa mídia do que para a mídia da literatura, do que para a mídia do quadrinho. Então, assim, na verdade, eles estão fazendo a mesma coisa usando veículos diferentes. Eu, particularmente, adoro essa profundidade e essa expansão de universo que tem. Entendi. É porque eu acho que tem uma diferença entre... Eu concordo com muito do que você falou, assim. A gente teve um corpo de trabalho literário, de videogame, board games ali, né, dos anos 80 para 90, que realmente era um nicho grande, mas era um nicho que não se compara agora ao que a gente tem nas séries e tal, no cinema. Será que não? Eu tenho dúvida. Sabe por que eu tenho dúvida? Mas sabe por que eu tenho dúvida? Quando for sair essa trilogia nova, agora a gente tá num mundo muito mais conectado, né? A gente tá falando de uma trilogia que saiu, sei lá, em 2010, 2012, né? Por aí, se não me engano. A trilogia Disney. Cara, eu me lembro, agora que a gente tem um mundo mais conectado, é impressionante você ver os vídeos, assim, tipo, há um mês antes, há 2 meses, quando já tava tendo os trailers e tal. Cara, estádios de futebol ao redor do mundo, com a torcida levantando o bandeirão do Star Wars e a torcida... É muito bonito de ver a torcida inteira. Jogadores entrando. O mundo tem um fervor, sempre teve, porque eu acho que os brinquedos de Star Wars, eles se conectaram com grande parte das crianças, né, cara? Sim. Então, apesar da produção ser um pouco mais escusa, todo mundo cresceu com Star Wars, e é muito interessante isso, né? Todo mundo entre aspas, né? Sem dúvida. Eu tava falando especificamente desses materiais expandidos dos anos 80, 90, que as pessoas leem menos livros do que assistem filmes ou brincam, né? Mas assim, não, pra gente também não ficar preso, o que eu acho é que existe uma diferença entre você expandir o universo e você entrar em determinados detalhes, o que talvez seja inevitável, mas tem obras, eu acho, que fazem isso, que ao explicar demais, começam a desmanchar as estruturas. Eu sempre falo de estrutura aqui, Shimon, no MRG, que eu sou muito apegado a elas. Sim. É porque é o seguinte, Star Wars, ele não é um sci-fi. O Star Wars, ele é uma fantasia, ele é uma... Space Opera. Isso. Ele é uma Space Opera. E a Space Opera, ela tem na categoria dela coisas diferentes do sci-fi. Então, assim, na fantasia, na fábula, se você no Chapeuzinho Vermelho 2 resolveu agora explicar por que o lobo mau era mau, mas vai deixar de ser maniqueísta. A lição, ela se desfaz. O propósito, ele se desfaz. A magia, ele se desfaz. Eu não tô dizendo que se desfez completamente ainda não. Por isso que eu falei que eu tô vivendo um paradoxo. Mas eu consigo enxergar esses alicerces do que fez, desde que a Disney começou a mexer aqui. E eu vou dizer, o próprio George Lucas, acho que mexeu com esses alicerces na trilogia prequel lá, porque, né, o criador também às vezes faz besteira. Mas eu sinto esses alicerces balançando um pouquinho. Mas, pra gente também não ficar nesse... Achei esse episódio bem interessante, no final das contas. Tu levantou um ponto muito maneiro que tá me fazendo muito pensar aqui. É engraçado porque eu concordo com você numa coisa que era o seguinte, para pra pensar, tô pensando alto aqui, tá? Isso que era a Space Opera, que eram os alicerces, que é isso tudo que você tá falando, sempre foi porque a briga do bem contra o mal, ela só estava nos filmes, né? Nos livros você vê o entorno da briga do bem contra o mal. O problema é que a Disney, quando faz uma série com o Obi-Wan e o Darth Vader, ela tira desse lugar que é só o cinema vai entregar esse momento, a briga da força, dos Sith contra os Jedi, e traz pra um lugar muito comum. Mas assim, essa descrição do mundo, ela sempre teve nos livros, né, obra expandida e tal. Mas a briga do bem contra o mal, que era a Space Opera, tava só no cinema. Talvez essa parte, a gente tenha que tomar cuidado de não trazer ela pra cá, entendeu? E a outra parte, a burocracia toda pode ter. Não sei, tô pensando alto aqui. Eu acho que a nova trilogia, né, o capítulo lá, os novos, né, não teve uma boa repercussão. Não teve uma boa repercussão por N motivos e tal, que aí isso aí é matéria para outro programa. Mas nessa época, qual a parada de Star Wars que fez sucesso? Rogue One. Rogue One, ele é uma captação de um pedaço, é uma lente jogada num pedaço da história de Star Wars que os caras pegaram e desfiaram em um filme. Porque isso é uma frase ótima. Muitos de nós pereceram para que essa informação chegasse aqui. A informação da fraqueza da Estrela da Morte.
dessa frase é que foi feito praticamente o Rogue One. Como essa informação chegou aqui? O Rogue One mostra isso com os elementos. Então eu acho que essas produções, né, tipo o Mandaloriano, principalmente, graças a Jon Favreau, né, Sim. Ele foca a lente numa parada, não é mais macro, não é mais uma história sobre a galáxia inteira. Sim, é verdade. De naves voando pra... Você conhece 3, 4 mundos num filme. É ali, é na cidade de Coruscant. É aquele ponto ali, é sobre aqueles personagens e não o macro. Agora é a lente jogada no escopo. Então eu acho que a explicação é válida, entendeu? Para as pessoas. Entendo o ponto de vocês. Mas eu entendo o que você fala, tá? Dos alicerces, eu entendi o que você falou. Eu entendi também. E realmente, se isso aí se transformar em outra coisa, de repente é um pouco perigoso também. Se transformar muito em outra coisa, é perigoso. E você deixar de lado... Não é Star Trek, né, gente? Star Wars não é Star Trek. Pois é. Tem que ter um pouquinho, né, ali do... Mas eu acho que eles botaram até aquele combate no começo pra dar esse tom, né, o episódio, pra não ficar tão... Você vê que o próprio exemplo que eu dei do George Lucas, eu acho que a primeira noção de que esses alicerces estavam sendo balançados ao você explicar demais foi a revolta dos fãs com os midi-chlorians. O próprio autor, ele é capaz de estragar a própria obra. Era só tomar antibiótico, né? Antibiótico? Aí você... Vou levar essa pra um debate depois no MRG. Um autor pode estragar a própria obra ou ele tem o direito de fazer o que quiser sem chamar de estragar, né? Fica a dúvida. É um ótimo debate. Porra, é uma ótima pauta. Assim. Também, adoraria. Eu não acho que chegou a estragar, mas ele... Eu posso dizer que você estragou o espadachim no segundo livro? Um dia... Na minha opinião. Se você quiser. Dizem dia. Então, mas é isso que eu tô falando. Porque, tipo, eu acho o segundo livro mais fraco do que o primeiro e o terceiro. Sim. Aí eu posso falar assim, o Afonso fez coisas ali que ele estragou a própria obra. Eu não acho que ele estragou a própria obra. Eu acho que eu, no meu gosto, claro, falei, porra, o primeiro e o terceiro pra mim são muito mais concisos. Tá tudo bem. Mas eu acho que esse negócio dos midi-chlorians, até o universo expandido deu uma consertada. Tem uma revista, se não me engano, que diz que os midi-chlorians não são os responsáveis para fazer esse ligamento, mas é um modo de se medir o quanto o cara é ligado à força. Quiseram consertar, né? Consertar, exatamente. Consertar. Esses midi-chlorians, eles se apegam às pessoas que mais manipulam a força, mais ligadas à força. Então seria uma régua de medição o quanto o cara é forte, né? Na força. Tentaram consertar, né? É isso, amor? É que o Afonso não gosta muito da ciência, dos fatos. Ele gosta da emoção, entendeu? Quem drive é a emoção. Afonso é um progressista galáctico, entendeu? É isso que ele é. Progressista galáctico. Porque o mistério, quando você tá falando de como a arte trata a fantasia, o mistério, ele vem do encanto de você não saber completamente o que você está testemunhando. É explicar a piada. Então é um equilíbrio muito delicado. Mas, ao mesmo tempo, se a gente puder então passar para as coisas bacanas do episódio, comprando esse barulho de que você tá explicando ali e tal, eu achei muito bem trabalhado o dilema eu esqueci o nome do geneticista, né? O cara que trabalhou nos clones ali, que é o nosso personagem principal, né, junto com a colega dele. O dilema dele de tipo, cara, você tava fazendo uma parada que o Império usou pra clonar, fazer lá os Stormtroopers, deu a merda toda, o cara não sei o que, você é um prisioneiro de guerra, mas aqui, meu irmão, tu pegou um cara que é um gênio e meteu pra fazer um trabalho de um funcionário, de um robô. Ele tá fazendo um trabalho de robô, né, mínimo ali e tal. E aí o cara, ele tá enxergando o desperdício que o intelecto dele tá naquela função ali, mínima. E o cara, poxa, mas falaram pra não fazer mais. Poxa, mas eu posso estar ajudando. E a crença dele, né? A crença dele na Nova República é muito maneira. E a mulher enxerga isso, né? Que ele tá insatisfeito, né, com isso. Pô, sim, você poderia, você não tá. Porque é tipo o trabalho que ele faz é o carimbar documento, né, nosso de hoje na era do Star Wars. Ele só foi fazendo um trabalho altamente mecânico, né? Que, né, um animal... Um robô poderia fazer. O animal poderia fazer por troca de comida ali. É um trabalho totalmente mecânico, né? Eu até achei que eles fossem por um caminho já, continuando essas alegorias aí com a Segunda Guerra Mundial e a história do mundo real, de quando os norte-americanos pegaram os cientistas alemães que estavam fazendo as atrocidades lá pra eles, né? Ou não tão atrocidades, mas estavam trabalhando nos foguetes
foguetes alemães e tal, e levaram todo mundo pra NASA, né? Levaram todo mundo pros Estados Unidos e os caras foram ali os criadores de trocentas mil coisas que a gente vê hoje, foram de ex-oficiais alemães. Não necessariamente nazistas do mal, etc. Mas através de anistia. Através de anistia, exato. Então eu achei que eles fossem ali, mas pelo contrário, é tipo, não, a gente não quer nem usar você, meu irmão. Tu não precisa fazer mais genética, não. Então, mas cara, eu vou te falar uma parada. Vou soltar aqui pra vocês uma teoria da conspiração, que eu gosto de teoria da conspiração. Eu acho que o que a gente vê no final do episódio é que o L-52 lá, esse jogador de futebol, né? Sim. A mente dele está derretida, né? Ele foi exposto a uma carga alta, né? Porque a gente vê a mulher aumentando a carga lá de bagulho que vai foder a mente dele. No final, você quer dizer, ela frita o cérebro dele. Bem no final, é isso. Ela frita. E a gente se surpreende, porque a gente fala, pô, essa mulher que a gente acompanhou como uma pessoa boa, uma pessoa que, puta, quer ajudar o cara, não sei o que, e tal, a gente vê que ela tem uma maldade inerente a ela e vê que ela já passou pelo processo, porque o cara fala depois pra ela, né? O cara fala, você é o resultado do sucesso do nosso programa. Então quer dizer que ela também foi submetida àquele tipo de coisa. Eu, particularmente... Não necessariamente, peraí. Não necessariamente. Ela pode ter sido só um sucesso no programa de anistia, né? No programa de anistia. Não quer dizer que ela passou... Que nem todo mundo passa pelo devorador de mentes, nem todo mundo. Mas quando o cara vai embora e ela aumenta, eu fiquei muito empolgadinho, como bom teorista da conspiração de séries que sou, de que... Vou cantar pra vocês, hein? Lá vai. Vou cantar pra vocês. Profetizar, Shimu. Venha. Lá vem. Tá todo mundo esperando o retorno de Moff Gideon. Tá. Mas eu acho que ela está trabalhando não para o retorno de Moff Gideon, para o chefe de Moff Gideon, que eles vão revelar em breve. Que é o Troll. Ó, Shimu já cantou a pedra e pra mim vai ser o Troll, cara. Pra mim ela tá trabalhando pro Troll. A gente vai ver no final do Mandaloriano. Pode ser. O Favreau vai botar na nossa cara o Troll. Eu acho que vai fazer vai fazer uma ligação com a série da Ahsoka, né? Que ela sim tá bem jogada nessa linha aí, né? A gente vê até na segunda temporada das questões do Troll, né? Ela tá atrás, né? Ali por algum motivo e tal, né? Sim. Mas foi desnecessário ver o Mando, né? Nesse episódio. Não precisava. Eu acho que é muito o que o Afonso falou há pouco. Essa parte do começo, com os Interceptors atrás dele, é pra mostrar, olha, isso aí é Star Wars ainda, tá? Eu vou jogar pra você no colo de vocês 30 e tantos minutos aí de conspiração, de política e tal. Mas, ó, Star Wars, tá? Temos TIE Fighters, temos piu-piu-piu, temos espaçonave, temos explosões, né? Tem Mandaloriano, então, né? É aquela âncora do Star Wars, né? Eu acho que é justamente isso. E muito bem feito, por sinal, tá? Eu achei a qualidade né, do CGI cinematográfica a parada. Achei o painel da nave meio escroto. A parte toda de tiroteio, a perseguição, achei foda lá, a Bo-Katan, o vínculo que ela tá... Olhando o painel da nave, parece Pac-Man. Mas de resto foi muito maneiro. Pac-Man? Eu achei esse Pac-Man... Pô, o painel da nave, quando ele mira no painel da nave, é tipo assim, pô, velho, vocês estão voando no espaço. Não dá pra ser 3 pontinhos no Atari, telejogo, tá ligado? Mas, cara, isso é legal, Beto, isso é um ponto positivo, porque os caras, eles mantiveram a mesma tecnologia tosca... Aparência, né? Dos anos 70, porque, de novo, é fantasia... Lembra do TIE Fighter com um botãozinho assim? É um bagulho... O TIE Fighter com um botãozinho em cima, I got you now. É um bagulho analógico, assim, não é Star Trek, aquilo que acho que isso é um ponto positivo. Agora, eu acho que esse episódio, vou ser agora um pouco polêmico. Ele foi mal montado. Em que sentido? Montagem de edição. Porque você tem um começo, que é o Mandaloriano, você tá lá no ambiente do Mandalore, da Bo-Katan, não sei o que, fugindo. Você tem um blocão no meio do episódio, que é 80% do episódio, talvez 90%, que é ali, né, Coruscant, essa história toda que a gente falou, meio Andor. E aí, o finalzinho, de novo, Mandaloriano e a Bo-Katan. Eu acho que isso deixa o episódio todo meio truncado. Eu teria mexido nele, você vai... Isso é 101 de cinema, né? De escola de cinema. Você vai mostrando a Bo-Katan e o Mandaloriano intercalando com essa história aqui do geneticista, cara. Então, mas Afonso, eu concordo com você na sua primeira avaliação, mas não como você montaria. Por quê? Porque se você fosse intercalar, você ia ter que estar fazendo, pra fazer sentido, você ia ter que estar fazendo uma conexão dos caminhos ou juntar eles no final. Como isso, nada disso acontece, eu concordo com
com você, cara, que não faz sentido. A quebra tá horrível. Tá horrível. O lance era o seguinte, gente, 2 episódios diferentes. Isso. É um episódio em Coruscant e um episódio com a fuguinha deles. Acabou, é isso. Mas cara, aí não ia ser. Mas peraí, se você fizesse um episódio, realmente, no começo eu até concordei contigo, mas logo em seguida eu repensei. Porque se você fizer um episódio inteiro em Coruscant, você não tá na série do Mandaloriano. Você fala, pô, peraí, isso aí é Andor. Isso aí vai virar outra parada. É por isso que eu acho que se você montasse intercalando os lugares ali, fazer uma edição geográfica, mas as histórias não estão conectadas. Não estão conectadas ainda. Esse é o 3º episódio da série. Eu presumo que o Favreau tá contando essa história que vocês acabaram de falar, do Troll, não sei o quê, porque daqui a pouco essa galera toda vai se encontrar e as consequências do que a gente tá vendo nesse episódio 3 aqui, da ex-oficial ali maldosa, de cabelo curto, né, fritando o cabelo do cara, não sei o que, vai morder a bunda do Mandaloriano e do Din Djarin e da Bo-Katan lá na mas frente. Aí podia estar contando isso desde aquele primeiro episódio totalmente desnecessário de existir, né? Podia também, Eu concordo com o Afonso que foi, assim, podia ter sido melhor editado. Eu não tendo nada de cinema, né? Mas se fosse uma aventura de RPG, vamos botar assim? Sim. O que acabou no último episódio, no episódio 2? Lá o Mandaloriano sendo salvo e a Bo-Katan bolada com o mitossauro dentro da lagoa lá, da abençoada lá, sagrada lá. O pessoal vai pro episódio 3 esperando ver a conclusão disso. Qual é a repercussão que isso tem nela, tal. Eu já começaria o episódio já contando a parte do doutor. Porque o público ia, e a parte do Mandaloriano? Quando é que vai vir? Então você prende o cara na história. Porque eu acho que o problema... Interessante. Eu acho que o problema da história, deles quebrarem a história assim, é que ficaria confuso na linha de raciocínio. Porque não é uma parada suave de se entender. Esses 30 minutos. Não é fácil de entender. Né? São personagens que apareceram na primeira temporada, paradas antigas e tal. Então tinha que ter esse fluxo pra ter uma linha de raciocínio. Então eu começaria o episódio contando a parte dele, daquela quebra. O pessoal vai ficar na expectativa. Pô, e o Mandaloriano vai ser agora? Quando é que vai ser? Vai ter a parada, e ficaria preso vendo ali a história do doutor, poderia entender, e no final fazia parte dele, que foi mínima, né? Já é uma solução melhor. Olha, eu vou fazer minhas conclusões aqui, pegando um pouco desse gancho. Primeiro eu quero te dar parabéns, Chimu. Você é a primeira pessoa que pronuncia Coruscant certo. Aqui no MRG? Porque a pronúncia... Mas eu não fazia, não. Não, porque a pronúncia certa... É Coruscant, né? É Coruscant. É Coruscant. Eu falo Coruscant, por exemplo, porque tem o C, mas a pronúncia certa é Coruscant. Mas eu notei, enquanto o Diogo chama de Pedro Pascoal, o Chimu fala Coruscant. Sim. Mas é porque, olha só, eu acho que essa nossa discussão aqui, ela levanta um ponto assim. Eu gostei muito do episódio, achei muito legal, me diverti muito. Tanto na parte do Mandaloriano, quanto na parte de Coruscant. Adorei ver as duas, mas eu acho que, a exemplo do primeiro episódio, a exemplo dessa montagem que eu concordo plenamente, que não entrega muita coisa, eu acho que o Jon Favreau, ele pensou em alguma coisa que ele tá com dificuldade de usar o tempo que ele tem que usar. Porque, assim, pra mim, cara, claramente, a história que a gente tá vendo aqui do Mandaloriano vai ser reerguer este planeta. Ele já posicionou tudo. Ele mostrou o planeta, ele levou o Mando e a Bo-Katan pra lá, ele botou o mitossauro que é necessário ser vencido pra você trazer os Mandalorianos de volta, falando, meu Deus, olha a lenda de novo, seja a Bo-Katan ou o cara tá com o sabre negro e venceu o mitossauro, que é o símbolo do nosso povo. Então, assim, é um reerguer de Mandalore maravilhoso. E vai acontecer. Isso vai acontecer. E do outro lado, a gente tá vendo um novo vilão imperial ressurgir aí para que a nova ordem, talvez ele vá trazer a nova ordem nessa conexão. São duas histórias diferentes que ele tá querendo contar na série do Mandaloriano, tá ligado? Tipo, pra mim, o erro aqui, no primeiro episódio e nessa montagem desse episódio, tá mostrando o seguinte: ele quer levar o Mandaloriano pra um lugar, mas não me parece que ele desenvolveu muito bem como isso vai acontecer, e ele precisa colocar outras histórias pra encher essa linguiça e ela ficar saborosa. Aí tem partes desinteressantes, como a história do robô no primeiro episódio, ou metade do primeiro episódio é muito desinteressante, e como essas partes de Coruscant que é muito interessante, mas não devia estar aqui. Entendi. Se é pra conectar lá na frente, faça uma outra série que depois elas se juntam. Tá tranquilo. Talvez. Então, eu acho que o nome do episódio, né, o Convertido, né, muito poderia ser, o pessoal pensar que é o Mando, mas ao meu ver é a Bo-Katan. É a Bo-Katan, claro. Entendeu? É a Bo-Katan, com certeza. Ela já no episódio 2, quando ela mostra
mostra, né, ela movendo o sabre negro sem dificuldade de peso nenhum que o Mando tem. Ela foi bem habilidosa com o sabre negro. Já você vê, opa, vai ser ela que vai ter que usar a parada. Vocês percebem também que... E ela que tá ligada no mitossauro. O Mando não tá nem aí. Ela já se ligou. Tá nem aí. Assim, exatamente. E isso mudou ela. Isso mudou ela. Se você repara, a postura da personagem muda. Ela sempre, quando vai pilotar uma nave, ela tira o capacete. Ela, depois que encontra o mitossauro, ela não tira mais o capacete. Ela está repensando foda-se o jeito mandaloriano de ser. Tem uma hora que até o cara fala "This is the way" pra ela, não responde. Depois ela responde. Sim. Né, mas lá na frente do episódio. Porra, até eu falei, quando todo mundo falou ali no final, eu falei "This is the way", porra, meu irmão. Então ela não tira mais o capacete. Ela tá voltando. Eu acho que tá recuperando. Ela foi sim a real convertida da situação. Claro. Porque ela tava abandonada. O pessoal abandonou ela. Ela foi largada lá no palácio do clã dela e foda-se. Ela é uma princesa sem reino. Exatamente. E eu acho que o link que o Beto bem falou do vilão que ainda está oculto, né? O grande vilão. O Link aí você se confundiu, Shimu. O Link é da Zelda. É outra história. Volta que eu também gosto. Tá muito engraçadinho, hein, Robin? Mas acho que o link da parada já existiu ali. A gente vê na parte do doutor com a outra lá, do ex-império, que a gente acha que não é ex-império nada, né? Ela tá infiltrada ali, né? Ficou brincando. De repente o chefão dela, né? O acima dela, o chefão, é o mesmo cara que tem o Star Interceptor, que ele mesmo fala, pô, isso não é uma frota de um senhor da guerra do império comum. Porque chegou uma porrada de Star Interceptor depois, tem Tire Bomber, é uma grande força, então você vê que tem um grande cara ali. Até a Bo-Katan era estranha quando via o número de Interceptors que estão chegando ali. Então esse já é o link do vilão que eu acho que vai combinar com o que o Beto falou. Que aí depois no final vai se juntar, entendeu? Que vai ser revelado o grande vilão lá no final. Eu achei o episódio, a história bem contada. Ele tem um tempo realmente pra contar essa história. E a gente sabe que é bem como o Beto adiantou mesmo. O lance do mitossauro vai ter uma relevância. Lá no final do episódio ela olha lá pro símbolo e tal. Vai ser ela e ela vai ser a líder, né? E o Mando vai ficar solto com o Grogu. pra poder dar né, um episódio, uma temporada 4, 5, né? E afim. Olha, pra não me repetir, já coloquei meus pontos ao longo do episódio, só vou concluir dizendo que é muito triste ver o Grogu sobrando em mais um episódio ali, coitadinho. O moleque tá sem nada pra fazer. Tadinha, que barra. Só pra vender boneco. Nossa, tadinho, cara. Nada a ver. Eles não estão dando pra ele nem um arco próprio, porque o arco dele acabou, né? A gente já discutiu isso aqui, Shimu. Tinha que ter ficado com o Luke, né? Tinha que ter ficado com o Luke, aquela história toda, a gente não precisa repetir. Mas, então assim, porra, já que tá aqui, eu me colocando no lugar de um escritor lá, eu ia levantar a mão e falar assim, ô, favor, Filoni, posso dar um arco aqui, novo, pro Grogu, então? Porque, não. A parada mais diferente do Grogu é que agora ele tá começando a falar. São seus primeiros você fala, cara, beleza, assim, mas, pô, dá um arquinho novo pra ele, então. O que ele tá descobrindo agora que ele tá ali? Uma coisa que talvez ninguém esteja percebendo, mas ele tá passando sozinho, sabe? Mas aí é foda, porque ele também não pode se afastar muito do Mando. Ele pode estar descobrindo os poderes dele, você mostra isso sendo contado. Não tá sendo contado porque ninguém sabe o que fazer com ele, porque cagaram. Aí, de certa maneira, é o que eu falo, a minha crítica, né, a esse novo Star Wars aí que tá acontecendo. Eles não sabem quando terminar as coisas. Essa coisa de você estar explicando demais é porque você deveria ter acabado. As coisas, elas têm que acabar. E não acabou, porque a vaquinha tem que dar mais leite e tal, né? A vaquinha da família, tem que sustentar a família aí e tal, nessa metáfora que às vezes a gente faz. Então, eu tenho essa crítica, mas achei muito interessante como foi resolvido, já que tem que fazer assim. Eu acho que os roteiristas mandaram muito bem, a tiroteio é legal pra caralho, tô gostando da Bo-Katan, curti esse lance dela realmente ser a convertida ali, tô animado pra ver pra onde vai, espero que a gente veja isso que o Beto tá também cantando aí junto com a gente. Mandalore Rising Again. E Traum, porque Traum é legal. E Traum, né? Traum. Eu só queria que o Traum não fosse só um cara pintado de azul. Todo vilão agora é azul, roxo, vilão de sci-fi, de ópera espacial. Eu não queria que ele fosse um novo Thanos, sacou? Mas assim, os X são só caras pintados de azul, não sei se tu tá ligado. É verdade. Isso já foi definido na década de 80. Pior que não tem como fugir disso. Não tem como fugir. É foda mesmo. Então vai, taca azul, né, filho da puta aí.